Bom, pessoal, boa noite. Hoje eu vou apresentar então o último roteiro desse semestre sobre o projeto 2, que é o projeto que vocês farão de forma individual, que fala de capacitor e circuito RC, né, e como a gente mede uma descarga no circuito RC usando um instrumento que não é um voltímetro, né? Acho que essa que é a parte interessante desse experimento ali, né? Então eu vou tentar discutir um pouquinho, eu vou tentar montar aqui um pouco nos circuitos aqui que eu deixei aqui do lado para a gente poder discutir, tentar também mostrar um pouco das simulações, vamos fazer um pupurri de coisas para a gente ver se fica um pouco mais claro qual que é o desenvolvimento aqui, tá? E eu sempre, como toda vez, né, eu sempre enfatizo aqui que a gente sempre tem um objetivo de aprendizado, né, o que a gente pretende que vocês entendam desse assunto, né? E nesse caso aqui a gente quer que vocês verifiquem o comportamento transiente do circuito RC. O que é o comportamento transiente? É aquilo que se move ou que se modifica com o tempo, que transita, né? Então, o que acontece quando eu ligo o capacitor em série com o resistor e aí eu carrego? Depois o que acontece quando eu tiro a bateria e descarrego? Então, esse é o que a gente fará aqui hoje, né? E, de novo, é muito importante que vocês façam simulações, porque elas irão lhe ajudar a ter uma medida determinística do ponto de vista de simulação, é claro, né, desse circuito RC, né? Então, acho que é legal para vocês entenderem um pouco sobre isso, né? E também verificar, né, como que funcionam as nossas variáveis lineares e não lineares. Em qual sentido, né? A gente viu lá, por exemplo, a resistência de um resistor, ou seja, qual era a corrente em função da tensão aplicada no resistor, era uma variável linear, né? Por outro lado, a corrente em função da tensão aplicada no diodo era não linear, né? E hoje a gente vai ver uma segunda coisa não linear que tem a ver com o tempo de descarga de um capacitor e também o tempo de carga de um capacitor, né? E aí é claro que para isso, né, para verificar essa parte de ajustes, a parte não linear, a gente vai ajustar uma curva através dos dados experimentais para determinar a constante de tempo RC, né? E é claro que para isso eu vou ter que entender o que é essa constante de tempo RC, né? A gente já viu isso já nos outros experimentos. No experimento 4 a gente já olhou para isso, né? O que é essa constante de tempo de um circuito que envolve um circuito simples de um resistor em série com um capacitor, né? Então, vamos diretamente para o nosso circuito. Então, o que acontece é o seguinte, né? Quando você carrega um capacitor, né? Você fecha essa chave aqui, ó, né? Então, você vai, ao fechar essa chave, você terá umas correntes circulando desse jeito, né? E essa corrente, ela acumula carga no capacitor, carrega esse capacitor, que depois, quando você abre essa chave, o capacitor agora faz a função, né, às vezes, de uma bateria, né? E aí agora ele faz com que circule uma corrente em cima do resistor, né? E ao circular essa corrente, ele se descarrega e você cessa, né, a condução de corrente aqui, né? Então, o que a gente vai fazer é tentar enxergar esse efeito, tá? Então, talvez eu vou modificar um pouquinho do que eu fiz na manhã, eu vou mudar aqui um pouquinho. Eu vou direto aqui para o circuito, para que, antes da gente falar das equações, que a gente possa olhar aqui esse circuito e tentar, do circuito, entender o que está acontecendo, né? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Não foi? Foi. Aqui. Pronto. Tá? Então tá aqui o circuitinho, né? Vamos colocar aqui os componentes. Então a gente tem um capacitor aqui, tem a nossa bateria e eu vou usar um LED para a gente poder verificar o que está acontecendo. Está aqui o resistor, tá? Então vamos lá, vamos tentar montar aqui, né? Depois eu explico para vocês a ideia geral, mas eu tenho aqui um resistor, ó, tá? E aí eu estou aqui com essa placa de circuito, né, essa plaquinha aqui
de conectores. E como que ela funciona? É assim, olha. Todos esses pininhos aqui, todos esses buraquinhos estão conectados, né? Aqui embaixo também, né? Eu vou fazer uma coisa aqui que eu já fiz, só para vocês verem, né, como que ela funciona. Eu arranquei aqui a parte de trás e você vê. É simplesmente uma barrinha, tá vendo? Uma barrinha metálica. Essa barrinha metálica conecta todos esses pontos aqui, tá? Então é isso que é essa placa, essa protoboardzinha. Então eu vou conectar aqui um resistor, certo? Vou conectar um capacitor aqui. Opa, esse resistor ficou torto aqui. Peraí. Ele tortou demais. Pronto. Tá aqui, né? E aí eu vou conectar um capacitor. O capacitor que vocês têm é esse tipo que é eletrolítico, em que ele comenta, ele mostra exatamente quem é o lado negativo aqui. Então eu vou colocar aqui o meu capacitor, certo? E aí o que eu vou fazer é usar esse fiozinho preto como sendo o meu polo negativo, tá? E usar o fiozinho vermelho como sendo o polo positivo. Tá certo? Então estão os dois aqui ao lado. Tá? E eu vou conectar então esse capacitor num LED para que vocês possam visualmente se convencer do que acontece, né? Então tem aqui um LEDzinho aqui e eu vou conectar então esse LED nas extremidades do resistor. Então se passar corrente, vocês vão enxergar o LED brilhar, senão não, né? E aí aqui está a bateria, né? Polo positivo, polo negativo. Eu vou ligar aqui o meu capacitor e nada acontece, tá certo? Então essa é uma das funções do LED que a gente pediu para vocês comprarem, né? Opa, eu tinha feito uma besteira aqui, né? Então liguei aqui, está aqui conectado, né? Você vê ele brilhando. Peraí que eu acho que eu fiz uma besteira aqui, peraí gente. Ah, tá aqui ó, o capacitor não tá. Uma besteira aqui, só um minuto. Eu tô aqui meio de lado aqui, eu achei que eu tinha conectado o capacitor, mas não conectei não. Ele estava completamente solto. Então vamos lá. Então eu conecto a minha bateria, né? Você vê ali o LED aceso. E agora eu vou desconectar a bateria, olha. E você vê lentamente o LED apagando. Ele não apaga imediatamente. Tá certo? Que agora você tem o seu resistor, né, o seu capacitor, descarregando pelo seu resistor e pelo seu LED nesse circuito, tá bem? Então, vocês têm que já estar convencidos, né, de que quando você tem um circuito de um resistor em série com um capacitor, o LEDzinho ainda está um pouquinho aceso. Ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ali, ó. Ele ainda está aceso, tá vendo? Aos pouquinhos ele está apagando, está verdinho ali. Tá? Para provar para vocês que ele estava aceso mesmo, eu vou descarregar o capacitor. Descarreguei o capacitor. Aí desligou. Tá? Então, isso aqui foi mais para a gente se convencer de que, de fato, a descarga de um capacitor ela não é um processo linear. Né? Você viu que ele estava super brilhante e aí foi apagando, apagando e ficou acesinho, pequenininho lá no final. Então, ele é, de fato, um processo não linear que é descrito, então, a tensão no capacitor em função do tempo, quando ele descarrega, é descrito por essa equação, que é uma exponencial. Né? Então, você tem se você olhar a tensão em função do tempo, né? Então a nossa variável aqui nesse caso seria a tensão em função do tempo, depois de carregado. Tá? Então, ele está carregado, né? E aqui eu desligo. Ou chave, né? Eu meço aqui a chave muda, né? de posição. Nesse instante de tempo, né? E aí o que você vê é uma descarga exponencial, tá bem? E esse tempo RC, então, é justamente o tempo
né, esse tamanho aqui de tempo aqui, ΔT igual ao tempo RC, quando acontece isso, a sua tensão no seu capacitor é a tensão inicial exponencial de menos RC sobre RC, que fica igual à tensão inicial sobre o número neperiano. Né? Isso aqui é aproximadamente a tensão inicial sobre 3. Então, quando a sua tensão cai para aproximadamente 1/3, né, da tensão inicial, se passou um tempo igual ao tempo de descarga. Essa que é a ideia. Né? E o que a gente vai fazer aqui é, vocês não têm um medidor de tensão, então a gente vai usar aqui um medidor de tensão que é composto por uma buzina, que é o buzzer, né? Então essa buzina vai emitir um som e a gente vai captar, a gente vai ter um segundo equipamento aqui, que é o celular de vocês, né? E esse celular vai servir então para captar o volume, né, desse som aqui, no seu celular, tá certo? Então você vai emitir onda sonora aqui e você vai escutar as ondas sonoras em função do tempo aqui que está acontecendo, tá bem? Então, essa é a ideia geral aqui por detrás do nosso experimento. Então, e aí eu só vou chamar a atenção para mais uma coisa, que o nosso medidor, né, é um conjunto de buzina mais celular. Então, as nossas incertezas virão daí, tá certo? Virão do fato de que a gente tem um medidor que é a buzina emitindo um som, depois sendo traduzida de som para amplitude lida pelo celular. Né? Então, isso tudo é o conjunto que é o nosso grande detector de tensão, tá bem? E a outra coisa que eu vou chamar a atenção aqui de vocês é o seguinte, então aqui no item B acontece a mesma coisa, então quando estiver circulando corrente aqui, porque o seu capacitor está descarregando, lembre-se que ele está descarregando pelo resistor que você colocou, que é esse que eu acabei de colocar, mas a gente fez aqui propositalmente, o buzzer ele tem uma resistência interna, que está aqui descrita por esse termo aqui. Então, o circuito ele enxerga, o capacitor ele enxerga os dois resistores em série, não apenas um, tá bem? E aí a gente só está colocando explicitamente aqui descrito, né? Mas o buzzer ele só tem duas perninhas, né? Então você não enxerga esse resistor, mas ele tem uma resistência interna. A gente vai comentar um pouquinho mais adiante como olhar para isso, tá bem? Então fica muito claro que é esse o tempo, né? O tempo de descarga RC, que é algo que a gente quer determinar nesses circuitos, né? E só um comentário à parte aqui, que talvez é um pouco fora da nossa matéria, mas é só mais curiosidade, né? Depois, se vocês quiserem, dê uma procurada em supercapacitores. Né? Tem um grupo de pesquisa na Unicamp que olha para supercapacitores como uma alternativa às baterias. Porque o tempo de carga e descarga depende, então, dessa resistência que você pendura. Então, se você colocasse resistência igual a 0, você poderia carregar num tempo infinitamente pequeno. E aí, na hora que você coloca isso com uma resistência grande, você pode descarregar isso lentamente. Né? Então, a ideia dessa coisa dos supercapacitores seria você ter, por exemplo, um celular em que você carrega em minutos e fica com ele durante o dia inteiro. Né? Então, você tentar... dê uma olhada depois aí, que tem um grupo bem interessante na Unicamp, na engenharia elétrica, que trabalha com isso. Né? Bom, então tá bom. Então, o nosso medidor aqui, que é o nosso... a nossa buzina emissora de som e também o nosso detector, que é o nosso telefone celular, a maneira como eles medem a intensidade sonora é muito parecido como o nosso ouvido entende, interpreta e mede a intensidade sonora. O nosso ouvido ele não mede a intensidade sonora na escala linear, ele mede na escala logarítmica. O que significa isso? Significa que quando você consegue escutar sons com amplitudes muito pequenas, né? Até centenas, milhares de vezes maiores em amplitude do que o menor som que você escuta. Né?
E aí o que acontece é porque é isso, porque o nosso sistema de detecção auricular, ele também é um sistema de detecção na escala logarítmica, né? E isso ajuda a gente, porque a gente está querendo medir então a tensão no capacitor, que é algo que é uma exponencial, né? Mas na verdade o som emitido ele é proporcional então o som é proporcional a essa tensão. Só que o nosso medidor, ele mede na escala logarítmica. Então, a nossa intensidade sonora é proporcional ao logaritmo da tensão no capacitor, né? Então, aparece aqui isso que está ali em cima, né? Então, deixa eu só já colocar direto para lá, né? Quando você tira o log de uma coisa que é exponencial, você acaba tendo um primeiro termo que depende só do tempo, né? Porque você pega exponencial log da exponencial te dá o expoente, tá certo? E você tem um termo que depende dessa constante aqui, tá bem? E a gente colocou aqui uma tensão final porque isso depende do tempo, né? Então a tensão na qual você mediu nesse instante de tempo. Então note que isso aqui ficou uma coisa do tipo uma A vezes um tempo mais uma constante B, né? Virou uma reta aqui, né? Então, quando você medir a intensidade sonora em função do tempo, certo? Você espera então enxergar uma reta, né? E como isso aqui tem um coeficiente negativo, você espera enxergar uma reta com coeficiente angular negativo, tá bem? E esse coeficiente angular é que vai te contar, né? Qual que é a sua escala de tempo, né? A sua constante de tempo tal, tá bem? Bom, algumas dicas aqui. Vocês, quando vocês estiverem medindo, né, essa intensidade sonora, essa equação que a gente colocou, ela tem algumas limitações, porque ela assume que, primeiro, que a tensão, né, que o som é proporcional à tensão do capacitor. E aí deixa eu só voltar para fazer um pequeno comentário aqui. Notem o seguinte, né? O som, na verdade, é proporcional à tensão que está em cima do buzzer. E a tensão que está em cima do buzzer, né? V do buzzer, é a corrente que varia no tempo vezes a resistência do buzzer. Tá? Então você tem que tomar um pouquinho de cuidado só, porque a tensão que o buzzer enxerga, né? Ela está limitada pelo fabricante. O fabricante fala, olha, esse buzzer ele vai de 0 a 12 volts, ou ele vai de 3 a 30 volts, e assim por diante. Então, só tomem cuidado na hora de escolher os componentes para garantir que a sua corrente gere no seu buzzer uma tensão dentro da faixa determinada pelo fabricante, tá bom? Então, e aí, de novo, né, você fala assim, poxa, mas você estava falando até agora de tensão e está falando que a corrente, mas é a mesma coisa, né? Porque a tensão no capacitor, né, é igual à corrente que circula em função do tempo vezes as duas resistências, né? Porque ele está em paralelo com esses dois. Vezes a resistência do resistor mais a resistência do buzzer, né? E isso aqui é aquela exponencial, certo? V0 exponencial de menos t sobre tal. Tá bem? Então, por isso que falar da corrente ou falar da tensão no capacitor, elas são análogos a menos de uma constante. Tá bem? Ok. Então, o comentário aqui é que a gente faz então essas pequenas... a gente assume algumas coisas. Primeiro é essa de que toda energia que você oferece ou coloca no seu buzzer se converte em som. Tá? Então, essa é uma primeira hipótese que a gente faz, né? E depois a gente fala que todo som é irradiado de forma simétrica. E aí eu só vou mostrar aqui para vocês o buzzer
eu tenho aqui, esse aqui, acho que eu diria para vocês que a maneira que eu imagino que ele imita som, o mais fácil de entender, é como se fosse uma semicalota esférica, né? E aí, se o seu sensor está aqui parado num certo ponto, né, ele pega só um pedacinho dessa intensidade sonora que é irradiada em todo o espaço, né? Então, que é a última coisa que está aqui, que você deve manter uma distância fixa entre o seu sensor de som e o seu emissor de som. Se você variar a distância, você vai variar o quanto de som você capta, né? Isso é natural, a gente sabe disso, né? Você vai perto da TV que está barulhenta, você escuta um som, uma intensidade maior, mais longe, uma intensidade menor. Então, não variem a distância, obviamente, né, em função do tempo enquanto medirem o seu circuito, tá bem? Parece um pouco, mas acho que é só uma coisa importante, tá bem? E aí, o que a gente sugere é que vocês façam, então, uma simulação no Tinkercad para se convencer disso que a gente fez aqui no experimentinho, que você vê a intensidade luminosa, tá? E eu vou só chamar a atenção para uma coisa que a gente explicou aqui explicitamente, mas eu vou de novo chamar a atenção. Veja, a gente colocou aqui um resistor no buzzer em paralelo para remeter aquela figura lá em cima, mas no próprio Tinkercad, o buzzer ele tem uma resistência interna. Então você não precisa colocar essa resistência aqui para fazer a simulação na qual tem um resistor dentro do buzzer, tá bem? Mas a gente colocou a figura só para que lembrem disso, né? E aí eu só vou mostrar isso aqui rapidamente aqui no Tinkercad, que eu tenho já um Tinkercad pronto aqui, só para que já fique claro. Então deixa eu só abrir aqui, vou mostrar para vocês o buzzer que eu peguei, tá, no Tinkercad. Por que eu estou falando buzzer que eu peguei? Porque o Tinkercad ele vem evoluindo com o tempo e às vezes esse aqui que eu tinha pego já não tem mais ou tem um outro, né? Então vou começar a simulação aqui e eu estou medindo a resistência e esse buzzer tem uma resistência de 600 ohms, tá bem? Então você não precisa pendurar aqui um resistor em paralelo com ele porque ele já tem uma resistência interna, tá? Mas aquela figura é para lembrá-los disso, de que tem uma resistência interna, tá bem? E aqui a gente, de novo, fez um tipo com uma das chaves, né? Mas tem várias chaves no Tinkercad. Mas a ideia é justamente essa que a gente acabou de fazer, que é primeiro você conecta a bateria no seu capacitor, carrega o seu capacitor e depois você descarrega o capacitor através do buzzer, tá bem? E aí, de novo, vou mostrar aqui para vocês algo similar a isso. Deixa eu colocar aqui um pouquinho melhor. Opa! Aqui, né? Então, eu vou carregar o capacitor, tá certo? E vou colocar aqui um kilo ohm e essa capacitância aqui eu vou colocar um milifarad, tá? Vou colocar 5 milifarad. Tá? E aí na hora que eu mudar essa chavinha para cá, o que vai acontecer vai curto-circuitar, né? Primeiro está curto-circuitado esse caminho com esse, então só estou carregando o capacitor. Quando eu fechar para cá, agora o capacitor vai servir de fonte para esse circuito aqui, né? E o que você vê é isso mesmo, né? Você vê a sua diferença potencial mudando com o tempo aqui e a corrente mudando com o tempo. Tá? Deixa eu só parar aqui que está um barulho muito chato, que tem dois buzzers aqui, eles estão fazendo um batimento aqui na minha orelha. Está horrível. Tá? Então, tá aqui. E aí você vê a corrente diminuindo com o tempo. Né? Então, é legal que você pode, se você pegar o celular e gravar isso aqui, e plotar em função do tempo essa corrente, né? No celular você tem o tempo, né? Você vai ver um decamento exponencial. A outra maneira que você tem de fazer isso é, de fato, olhando aqui o seu osciloscópio. E eu vou colocar aqui, vou deixar aqui os 500 milissegundos e vou mudar aqui a minha capacitância, só para ficar mais fácil. Então, carreguei o capacitor.
e vou descarregar o capacitor. E aí você vê aqui o decaimento exponencial da tensão em cima do capacitor, né? Ele decai exponencialmente aqui até a zero, tá bem? Então o que a gente quer é que vocês façam um pouco de simulação e se convençam. Ah, se eu aumentar aqui a corrente, a resistência, o que acontece com esse tempo? Ele aumenta, diminui? Se eu, né, aumentar o capacitância, o que acontece? Então a gente quer que vocês se convençam do comportamento aqui, né? Por fim, só um último comentário aqui, coloquei uma lâmpada, né, só para ver que ela está acesa, mas isso aqui é uma simulaçãozinha, né, e ela apaga, né, depois de um certo tempo ela apaga. Que foi o que a gente viu ali no nosso circuitinho ali com LED, tá bem? Então, tem aqui um pequeno roteiro, né, de como fazer, mas o roteiro basicamente explica isso que eu acabei de fazer, que é você coloca, primeiro carrega-se o capacitor, depois coloca a bateria e tudo mais, e a gente comenta que vocês devem, nesse primeiro momento, fazer essas simulações e se convencer de que isso está correto, tá bem? O que mais? Né? A gente fala aqui, você pode primeiro montar o circuito só com os fiozinhos, como eu montei ali, mas depois faça de novo a montagem considerando a plaquinha, a protoboard, né? E aí eu só vou de novo mostrar aqui para vocês, que é legal que a protoboard no Tinkercad já te conta já exatamente o que eu estava falando para vocês. Na hora que você coloca o mouse em cima, ele já te fala que todos esses pontos estão conectados, né? Esses todos estão conectados, todos estão conectados e assim por diante. Então, ela te mostra, e aí eu sugiro que quem não tem muita experiência, não monte só assim o circuito, né? Traduza disto para isto, porque aí depois é só copiar. É só você vir aqui e colocar os jumpers exatamente do jeito que os fiozinhos, né? Os locais e pronto. Inclusive ele tem a protoboard menorzinha. Breadboard. Aqui, ó. Ele tem a mini breadboard, que é exatamente essa que a gente falou para vocês usarem e comprarem, né? Ou que receberam em casa. Exatamente igual a minha que eu tenho aqui. Então, você pode já desenhar aqui o circuito, testa, simula. Ok, funcionou aqui? Se funcionou aqui, vai funcionar se copiar exatamente, vai funcionar na sua casa também. Por isso que a gente insiste um pouco nisso, em especial para quem não tem muito prática em montar esse tipo de circuito, esse passo é importante, tá bem? E aí a gente quer que vocês façam, então, um vídeo, assim como fizeram no experimento, no projeto 1, um vídeo para ilustrar o que está sendo feito, né? E esse vídeo, então, aproximadamente 1 minuto, pode ser um pouquinho a mais, tal, mas não muito mais do que 1 minuto, né? E a ideia é que vocês contem um pouco dessas etapas. Então, primeiro, que vocês mostrem fotos da simulação que vocês estão fazendo, né? E nesse ponto especial durante a simulação, sim, vocês podem usar o LED, como eu mostrei para vocês, ou a lampadinha para mostrar o ligar e desligar em função do tempo e como isso decai em função do tempo. Tá? E aí eu vou chamar a atenção, né? O LED é só nesse momento. Na hora que você for fazer o experimento de verdade, não use o LED. Tá? Por quê? Porque o LED ele é um componente não linear. Ele tem uma resistência que é não linear, que ela depende da tensão que se aplica. A gente viu isso, né? A corrente elétrica no LED muda em função do tempo. Então, a resistência, em função, da tensão. Então, a resistência depende de cada tensão que você coloca no LED. Portanto, se você está mudando a tensão em função do tempo, a resistência vai mudar em função do tempo. E aí isso vira uma bagunça. Então, o LED é só nesse momento e na montagem de vocês em casa, para que vocês possam verificar a polaridade, né? E ter certeza que o circuito está montado com a polaridade correta, né? Se vocês lembram lá, o LED, deixa eu ver se aqui fica bem de mostrar, né? O LEDzinho ele tem duas perninhas, né? Uma perninha mais comprida do que a outra, e a perninha mais comprida ela deve ser ligada no polo positivo. Então, se você inverter, você vai perceber exatamente qual que é o sentido de circulação da sua corrente, onde está o polo de positivo e negativo e como que você carrega, né? Então o LED serve para isso aí para vocês, tá bem? Mostrar um vídeo curto do buzzer em funcionamento, e aí eu já vou dar uma dica aqui para vocês, né? Se vocês comprarem esses buzzers que funcionam até 30 volts,
Como ele tem uma resistência interna, você pode ligar ele direto à bateria para poder fazer o teste. Então eu vou ligar aqui polo negativo da bateria, polo positivo. Eu imagino que vocês devam ter escutado o buzzer ligado, né? Então isso ajuda vocês a testar, rapidamente testar, verificar se ele funciona ou não, tá? Só coloque ele na bateria diretamente se ele for compatível com essas dezenas de volts que a bateria te dá. Se não, o que você faz é coloca um resistor em série com ele, de 1 kΩ, que aí você vai garantir que não tem uma corrente muito alta circulando e não vai queimar o seu buzzer, tá bem? Então, depois de testar o buzzer, é claro que a gente quer ver em funcionamento o circuito. Então, monte o circuito do jeito que ele deve ser e faça um videozinho quando você desliga a bateria. Então, ligou a bateria, carregou o capacitor, desliga a bateria. Então, faça um vídeo mostrando isso, como que você faz esse procedimento. Tá? Algumas fotos do circuito, porque às vezes o vídeo é difícil de enxergar, às vezes uma foto diretamente do circuito é mais fácil de a gente enxergar, até falar assim, poxa, ela fez certinho aqui, ou ele fez certinho aqui, né? Realmente estão conectados os pontos, tal. Quais são os passos que vocês vão usar para medir a intensidade sonora? E aí, screenshot do smartphone, aí eu vou voltar aqui para o meu telefone e mostrar aqui para vocês o software, né? O aplicativo. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Peraí, que eu tô enganar o celular aqui. Vou espirrar aqui, não espirrar. Então, esse aqui é o software, né? Então tem a amplitude de áudio aqui, ó, que é este K. Então tem aqui amplitude sonora em função do tempo, né? É claro que agora eu não vou mostrar para vocês o circuito, né? Mas eu vou montar aqui o circuitinho com o buzzer, né? E vou fazer alguns comentários para vocês sobre o software e sobre a captura de dados. Então, tá aqui, eu vou primeiro carregar. Deixa eu começar aqui a gravação, ó. Então comecei aqui a gravação. E aí você veja, né, quando eu vou ficar quieto. Minha filha acabou de falar ali no fundo, já fez um pico aqui. Né? Então, o baixo ruído estaria nessa região. Né? Eu começo a falar, obviamente, a intensidade sonora aumenta. Né? E agora eu vou ficar quietinho e vou parar de novo. E eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar quieto, esperar um pouquinho, ligar, conectar a bateria no buzzer e no circuito como um todo. Né? Então, eu vou estar alimentando o capacitor e o buzzer ao mesmo tempo. E depois eu desligo a bateria do buzzer. Né? Então, vamos ver como é que se comporta aqui. Deixa eu parar aqui um minuto. Ok, né? Então, só um comentário aqui. Então, vocês percebam que tem várias regiões aqui. É isso que a gente quer que vocês mostrem também para a gente no filme de vocês, né? Eu vou explicitamente dizer para a minha turma, né? Pelo menos um desses gráficos inteiro tem que ter no relatório de vocês, em que vocês identifiquem o que aconteceu em cada pedaço. Né? E eu vou contar para vocês, porque eu estava fazendo experimento aqui. Nessa região, eu estava quieto. Liguei o buzzer, eu deixei carregado o capacitor, e aí, mais ou menos nessa região eu soltei o capacitor, né, desliguei a bateria do capacitor. Né? Então tem aqui umas oscilações, porque na hora que você desliga a bateria, você está mexendo no fio ainda, etc. E depois desse tempo ele começa a decair, tá bem? E aí, notem que aqui nessa região, você percebe que isso aqui está numa intensidade sonora muito próxima de quando eu estava quieto. Então você não pode usar essa região para fazer o ajuste linear, tá certo? Essa região eu estava o tempo todo com a bateria ligada, então você também não pode usar essa região para fazer o ajuste linear. Né?
Então, eu queria que vocês fizessem uma reprodução dessa e me contassem quais são as regiões e qual região, em função do tempo, que vocês vão usar para fazer o ajuste linear, tá certo? Então, essa é a importância de você também ter o screenshot da sua tela. E aí, faz o screenshot mesmo, coloca lá no PowerPoint lá e desenha as linhas e fala, olha, aqui, essa é a região A, região B, região C, para ficar claro o que vocês estão fazendo, né? No relatório, de novo, pelo menos um desses gráficos inteiros. Se você colocar os 5 gráficos, vai ficar muito bagunçado, mas pelo menos um em que você identifica claramente quais são as regiões, o que está acontecendo em cada uma das regiões, e depois, quando você for fazer os gráficos todos, tudo bem se você fazer 5 gráficos só da parte linear, mas tem que ficar muito claro de onde você tirou, tá bem? Essa parte linear. Não adianta só aparecer com os dados da parte linear que não funciona, tá? A gente sabe que essa coisa acontece desse jeito, tá bem? Então deixa eu voltar aqui para a tela aqui. Desculpa que está um pouco lento aí hoje o computador. E aí, é claro, a gente quer que vocês nos mostrem alguns valores nominais, né, de constante de tempo. Então, vocês coloquem lá a constante de tempo do circuito, porque você vai colocar um resistor, você vai colocar um capacitor, você vai ter algumas lá, e mostrar mais ou menos quanto que é a constante de tempo, ou a ideia que você tem da constante de tempo, quando você olha o gráfico da intensidade sonora em função do tempo, tá bem? E descrever qualitativamente a intensidade sonora do buzzer. O que está acontecendo? Né? Na hora que eu coloco ali, a intensidade sonora é a mesma o tempo todo, não é? Tem variação, não tem variação, então explicar um pouquinho. E aí, de novo, gente, qual que é a função disso? Por que vocês estão gravando esse vídeo? Porque a gente não está do lado de vocês mexendo no circuito. Então, o vídeo ele tem que nos ajudar a dar um feedback individual para vocês, dizendo, olha, isso aqui está bom, isso aqui está ruim. Tá bem? Então, é importante que fique claro o que vocês estão fazendo. Né? E aí, algumas dicas. Eu esqueci de tirar um print screen. Deixa eu tirar um print screen que eu acabo voltando aqui algumas vezes nessa tela. Deixa eu tirar um print screen aqui. Percebam o seguinte, né? Você vê que tem uma variação, né? E de novo, isso aqui é escala logarítmica, né? Então note, enquanto está quieto, para quando está barulhento, com o buzzer ligado, né? Daqui mais ou menos 65 dB para menos 30 dB. Se fosse menos 25, só para fazer a conta rápida, né? Seriam 40 dB de diferença daqui para cá. 40 decibéis. 40 decibéis significa que o som aumentou 4.000 vezes daqui. Desculpa, 4.000 vezes. 10.000 vezes daqui para cá. São 4 ordens de grandeza que aumentou o som. Tá certo? Então, a intensidade sonora ela é uma escala não linear. Né? Então, você tem que lembrar disso. E aí você vê que aqui, olha, teve flutuações de 20 decibéis. Tá certo? É uma flutuação absurda. Né? Então, e eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo quando eu fiz o experimento. Né? A melhor maneira de fazer esse experimento sem muitas variações, obviamente no lugar quieto, aqui eu tenho a ventoinha do computador está buzinando o tempo todo aqui. E também eu usei um microfone de cabo no celular. Né? Então eu peguei o fone de ouvido de cabo e conectei e coloquei perto do buzzer. Né? A única coisa que eu garanti é que o buzzer não saturasse o meu microfone. Né? Então, se você vai aproximando o buzzer, chega uma hora que esse número chega num valor máximo e não passa. Tá? Não aproxima demais, mas e aí você afasta um pouquinho para que ele chegue numa região que ele está flutuando e aí deixa essa distância fixa entre o buzzer e o seu microfone. E o microfone ele ajuda a filtrar espacialmente, porque o microfone ele é só um furinho, né? Vocês veem aqui, ó. Ele é um pequeno furinho, então ele filtra de onde vem o som. Né? Então, se você colocar o buzzer mais ou menos na direção desse furinho, ele vai captar muito mais o som do buzzer do que qualquer som ambiente que possa vir a acontecer. Então, isso faz com que a sua medida fique menos ruidosa, né? E você possa fazer os ajustes melhor. Tá bem? Muita dica, já estou dando muita dica. Já. Não devia dar tanta dica assim, não. Estou dando muita dica. Vai lá.
Ok, material utilizado, vocês já viram o que é, né? Então, é aquela lista que a gente já tinha dito, de cada um dos equipamentos, né? E o método é muito parecido com esse com que a gente acabou de falar, né? Vocês vão montar o circuito, baseado no circuito lá de cima, né? E com isso vocês primeiro alimentam o seu capacitor e depois retiram a bateria do seu circuito, né? Seja com os dois fiozinhos encostando a bateria e soltando, sei lá, vocês pensem aí uma maneira que vocês confiem mais em fazer essa função da chave, né? E a chave, na verdade, é isso, é você encostar e desencostar, né? E a gente quer que vocês façam isso com pelo menos 5 constantes de tempo distintas, né? Então, que vocês combinem resistor em série, resistor em paralelo, diferentes resistores, capacitor série, capacitor paralelo, garantindo que vocês consigam medir de forma reprodutiva, né, esse comportamento do seu circuito, tá bem? E aí, alguns comentários aqui, né? Cadê aqui? Deixa eu ver aqui onde está. Aqui ele só fala do software, né, que foi esse que a gente usou. E eu sugiro que vocês usem esse Firefox, que é que eu mostrei para vocês, que é laranjinha, só porque, enfim, no meu caso aqui eu testei ele e testei aquele antigo que a gente usou no experimento do campo magnético, e esse Firefox ele mede a intensidade sonora mais vezes por segundo, então te dá um número maior de pontos, eu prefiro. Tá? E aí, de novo, né, você veja, tem a parte da intensidade do LED, né, e fica muito claro que não é para usar o LED nas medidas finais. O LED ele vai funcionar como algo auxiliar, só para você ter certeza que o circuito está montado de forma correta. Tá? E aí, sabendo isso, você não precisa mais usar o LED, tá bem? Tira fora ele e tenha só o capacitor, os capacitores ou resistores em série e o seu buzzer, tá bem? Ok, e aí as perguntinhas de sempre, né? Você descreveu o seu procedimento experimental no seu relatório, quais são as variáveis dependentes e independentes, qualitativamente explicar qual que é a intensidade sonora do buzzer, de novo, qualitativo mesmo, né? Aumenta, diminui, aumenta rápido, diminui rápido, etc. Tal. Fazer o gráfico das 5 curvas, né? E aí uma dica que acontece com todo mundo, quando você estiver montando o circuito, você vai gravar um monte de dados, certo? Depois exportar isso como Excel. Tenha do lado uma folha, pelo menos, no mínimo uma folha, em que você anote circuito 1, resistor tal, capacitor tal, fiz isso, na hora que eu desconectei, eu vi aqui na tela do celular que eu desconectei por volta de 11 segundos. Então anote essas coisas para que depois, quando você for fazer o gráfico com os dados que é do tipo Excel, você saiba de qual circuito que é e o que aconteceu em cada pedaço de tempo. Então anote isso no seu caderno para você não se perder, tá bom? Aí para descrever o comportamento desse gráfico, né? E aí de novo, é muito importante que vocês tenham pelo menos um gráfico inteiro em que todos esses comportamentos apareçam, tá? Para depois, é claro, fazer o seu ajuste linear em função do tempo, tá bem? E aí a gente quer que vocês montem uma tabela dos valores nominais, né, em função do tempo, junto com as incertezas e calculem o valor nominal do tempo característico, que é esse tal, que é o RC. Tá? E aí um comentário, não se esqueçam que o buzzer tem uma resistência interna. Tá? Ah, professor, como é que eu meço a resistência interna do buzzer? Não tem um multímetro, não se preocupa. Né? Você olha o datasheet do buzzer, a gente tem o datasheet de todos os buzzers que a gente sugeriu. Se o que você comprou é diferente daquele, os fabricantes sempre dão o datasheet. E aí o datasheet te dá uma curva que é, né, a tensão, a corrente do buzzer em função da tensão. Tá? E aí você sabe o que fazer, né? Porque a corrente do buzzer em função da tensão, vocês viram como retirar a resistência de um componente com uma curva dessa. Né? Então, se você tiver aqui, ó, a tensão a corrente em função da tensão,
vocês conseguem, através dessa curva, ajustar os dados dessa curva e saber qual que é a resistência. É isso que vocês vão fazer. Pegar o datasheet e dali encontrar qual que é a resistência interna do buzzer. Tá bem? Assim como vocês fizeram no experimento 3. Tá bom? Não se esqueçam disso. Isso é um ponto importante e especial. Isso é claro que ele é mais importante a depender de qual resistência que você coloca em série. Né? Se a resistência que você coloca em série é comparável com a resistência interna, ele importa bastante. Né? Se não é, não importa tanto. E aí, claro, depois com essa regressão linear, não se esqueçam de encontrar depois o valor nominal e as incertezas, tanto desses só da multiplicação de R por C, quanto dos ajustes, e encontrar qual deles, discutir qual deles é o mais preciso, levando em consideração todas as incertezas. E, obviamente, depois comparar, né, os dois métodos e discutir um pouquinho sobre se você foi capaz de descrever, né, o comportamento da intensidade sonora em função do tempo usando a equação 2, tá bem? E de novo, né, você vai fazer de vários circuitos essa medição em função do tempo e talvez você tenha que repetir para o mesmo circuito algumas vezes, tá bem? Só para ter certeza que você fez o procedimento experimental de forma correta. Das fontes de incerteza, a gente tem do capacitor da resistência, né? Então, você pega a resistência lá, deixa eu lá no Tinkercad, o resistor, ele tem as cores dele, né? Então aqui está mais fácil de enxergar, 3 cores e uma quarta cor que te dá a precisão, a exatidão com que esse valor da resistência é. Aí você pega uma tabela de resistores na internet, simplesmente coloca, né? Tabela de resistores. Vai aparecer 1 milhão de tabelas em que você vai poder consultar o que a quarta cor significa do ponto de vista de imprecisão no valor do seu resistor. Né? Aí o capacitor, professor. Capacitor, deixa eu ver se eu tenho um capacitorzão grande aqui, que acho que é um pouco mais fácil de enxergar. O capacitor ele tem anotado qual é a capacitância nominal. Eu não sei se está espelhado para vocês, eu estou enxergando espelhado, não sei se vocês enxergam. Esse é de 2.200 microfarad ou 2.2 milifarad. Ele vai até 50 volts, é o que está escrito aqui. E ele também tem atrás aqui dele o fabricante, temperatura, etc. E tem ali essa letra, essas letras que estão aqui embaixo, né? Deixa eu ver aqui. Esse NW aqui, ele te fala qual é a especificação do seu capacitor. O que vocês receberam em casa é esse um pouquinho menor aqui. Que ele tá aqui, ó. Não é esse. É esse aqui, ó. É esse ritano aqui. E ele tem uma letra ali, que é a letra N, se não me engano. Deixa eu ver se é a letra N. Tá aqui atrás. Aqui tá difícil de enxergar, mas vocês pegam o capacitor de vocês. E aí você dá lá, capacitor ritano, 1000 microfarad, letra N, você vai ver qual que é a imprecisão no valor do capacitância, tá bom? E aí tem mais uma, né, imprecisão aqui, que tem a ver também com o valor nominal e a incerteza do seu buzzer. Então, de novo, tem lá o datasheet. Do datasheet vocês vão tirar qual é a resistência e dessa resistência vocês vão ter que estimar qual é a imprecisão naquele valor. Tá? Tem também as leituras, né, do seu próprio smartphone, né, e o posicionamento do smartphone com o buzzer. Né? Eu mexi, não mexi, ficou parado, eu saturei. Né? Então, tudo isso tem a ver com as imprecisões. Aí. Tem as notas técnicas aqui para vocês darem uma olhada depois. Fala especificamente de alguns desses dicas, né? E aí, é claro, nossas rúbricas, né? Capacidade de investigar um efeito, capacidade de planejar, né? Então, essa vai ficar a cargo de vocês, que vocês vão montar o circuito novo. Quer saber se vocês planejaram de forma correta o experimento para poder enxergar esses efeitos, né? E depois tem as rúbricas mais convencionais que a gente já usou aqui, tanto de incerteza quanto dos gráficos,
e registrar os dados, né? E, finalmente, de vocês comunicarem o tema e a descoberta de vocês, tá bom? Bom, é isso, gente. Tem um apêndice aqui que fala um pouco do capacitor, etc. Capacitor série paralelo, do buzzer, como é que é o funcionamento dele. Que acho que é legal de ler, até por curiosidade aqui o que está acontecendo, tá bom? Bom, é isso. Eu já deu 50 minutos, então vou encerrar aqui essa parte da discussão do roteiro, né? E, obviamente, abro para perguntas e respostas de vocês para a gente poder discutir um pouquinho mais, tá bom? Obrigado.